Meus amados irmãos, mais uma vez, quero vos saudá-lo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nesta manhã dominical, estudando a Palavra de Deus. Para você que está nos acompanhando hoje, aqui na igreja, pela internet, nós estamos estudando nesse trimestre a carta aos Efésios, que traz o título A Igreja Eleita, comprada com o sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Já estamos chegando já no capítulo de número 3, com a lição de número 9, e hoje nós estaremos estudando do versículo 1 ao versículo de número 13, onde o nosso comentador aqui, ele traz o título da lição, O Ministério da Unidade Revelada. Então, esse é o título da nossa lição, O Mistério da Unidade Revelado. E para que nós possamos compreender a respeito desse título, nós vamos ler alguns versículos relacionados na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 13, eu quero convidá-los, a todos os irmãos que estão aqui conosco, nós vamos fazer uma leitura, onde nós vamos ter a participação de todos. Eu vou ler o versículo de número 1, vocês lerão o versículo de número 2, e o versículo de número 13, todos nós estaremos lendo junto. Então eu quero convidá-los, a todos que aqui estão, para que possamos ler esse texto da Palavra de Deus, que vai servir de base para o nosso ensino dominical desta manhã. Diz assim o versículo 1: Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém. Podeis assentar, meus amados. Essa lição de número 9, nós temos o título da nossa lição. Eu havia comentado em casa com a minha esposa, que o título seria até mais didático se fosse a igreja, o mistério revelado por Cristo nessa dispensação que nós estamos vivendo.
Mas o nosso comentador, ele resolveu colocar o mistério da unidade revelado. Por que a unidade revelado? Nós vamos entender que no capítulo de número 2, Paulo ele está explicando à igreja, porque ele havia orado para que os olhos do entendimento dos irmãos fossem abertos para que compreendesse a grandeza da revelação de Deus através do mistério do Evangelho que está em Cristo Jesus, o qual Deus fez uma só humanidade. Embora isso fosse difícil para os judeus e até mesmo para que os gentios compreendessem, mas nós vamos ver que quando Deus cria o ser humano, Deus cria o quê? Uma só humanidade. Deus cria somente um povo. Os estudiosos da palavra de Deus sabem que no texto original, no hebraico, Gênesis 1, 26 e 27, quando está registrado ali a revelação que Moisés tem de Deus a respeito do princípio da criação de todas as coisas, nós vamos ver que o texto, versículo 26, Deus vai dizer: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. E Deus criou macho e fêmea. As versões que nós temos na língua portuguesa, está escrito: no princípio criou Deus o homem, à sua imagem e semelhança. Mas nós vemos aqui que o texto está dizendo que no princípio, Deus criou o que é a humanidade, na pessoa de Adão, que seria vindo os demais descendentes dele, que foram todos criados à imagem e semelhança de Deus. Apesar que o primeiro homem foi ali amassado do barro, mas os demais foram gerados, mas todos foram feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Embora o pecado deformou essa imagem e semelhança, o homem, embora no pecado, ele ainda traz a imagem mas a imagem caída. Mas o homem tem alguns atributos, embora não seja puro, não seja genuínos esses atributos, mas o homem ainda traz a semelhança, a imagem de Deus ainda na sua vida. O homem tem senso de justiça. Deus é justo. O homem tem senso de justiça. Deus é amor. O homem, ele ama. Mas não como deveríamos amar um ou outro, mas o homem ama. O homem, ele tem senso de compreensão entre o certo e o errado. O homem é um ser construtivo. O homem, ele transforma as coisas. Antes eles moravam o quê? Em cabanas, em casas. Hoje o homem construiu arranha-céus, o homem mora o quê? Em prédios imensos, enormes, porque o homem ainda traz o quê? Essa imagem e semelhança. Deus é um ser criador, e o homem tem essa capacidade de criar. Essa transmissão aqui é a capacidade da imagem e semelhança que o homem ainda traz ainda, que foi colocada nele de criar coisas. Vocês que estão acompanhando, isso que o homem criou, o sistema de comunicação, de imagem, de áudio, isso vem da capacidade criativa que Deus fez do homem, a sua imagem e semelhança. Então, quando diz o mistério da unidade revelado, é que Deus criou o quê? Uma humanidade só. Só que, infelizmente, o pecado, ele veio a levar o homem para uma vereda totalmente contrária ao propósito de Deus. Porque de Adão vai ter uma divisão entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Mas nós vamos ver mais para frente, meus irmãos, por causa da desobediência dos homens, o que acontece? A humanidade que era uma, vai se tornar em várias tribos, várias nações, porque há confusão das línguas ali em Babel. E aí cada um começa a se agrupar em uma localidade, em um território diferente. A sua maneira de comunicar é diferente. Aí vão surgir os povos, as nações,
Vão surgir essa variedade de língua que nós temos. Mas no princípio não foi assim. Esse não foi o quê? O que foi projetado para o homem. Mas Jesus Cristo veio, meus irmãos, derrubar a inimizade que havia entre o homem e Deus, ligando novamente a humanidade uns aos outros, porque a cruz ela traz o quê? Comunhão com Deus na vertical, mas ela traz comunhão com os homens na horizontal. Então a cruz nos reconciliou com Deus. E através de judeus e gentios, que são aqueles que não são da linhagem de Abraão, o que acontece? Deus forma o quê? Um novo povo. Então, por isso que ele usa esse título aqui, o mistério da unidade revelada. Então, essa unidade de uma só humanidade, ela foi estabelecida lá no princípio. Mas por causa do pecado, nós vamos ver que houve o quê? Uma confusão. Mas Jesus Cristo veio restaurar aquilo que se havia sido destruído pelo pecado. Uma só humanidade. E Paulo vai nos mostrar, nesse trecho que nós lemos, que aqui nós temos o que? Um mistério. O que é mistério? Mistério é algo que está oculto ao conhecimento, aos olhos dos homens. Quando usamos essa palavra mistério, muitas pessoas entram pelo lado da religiosidade, de outras religiões, onde acha que mistério é algo misterioso, e somente alguns que se iniciam a uma busca por esse mistério vão ter essa revelação. Mas mistério aqui, no contexto, nós vamos ver que é num contexto hebraico, porque Paulo, ele é um judeu. Então, no contexto hebraico, essa palavra mistério, ela significa o quê? Um segredo que estava oculto ao conhecimento dos homens, mas que agora é revelado por Cristo Jesus. Que Deus, ele fez uma só humanidade. E cabe a Paulo, agora, ser o portador dessa verdade, desse segredo que Deus revela aos homens. Paulo foi revelado pelo Espírito. E Paulo vai dizer, não só a ele, mas também os demais apóstolos e profetas, eles tiveram que essa revelação desse segredo que estava oculto desde a fundação do mundo. Era um projeto que Deus fez. Antes de criar a humanidade, Deus já tinha esse projeto. Então, o mistério, nós entendemos que é isso. É algo que foi ocultado aos homens, mas que agora é revelado a toda a humanidade. A toda a humanidade. E ele vai nos dizer, meus irmãos. Agora nós vamos entrar no texto, em que Paulo vai revelar essa verdade de uma maneira mais minuciosa. Versículo 1, olha o que diz o texto. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. O que Paulo está dizendo aqui? Por esta causa, por causa do evangelho, Paulo foi levado à prisão. Então, os judeus, por não compreenderem esta verdade do mistério de Deus revelado à humanidade, porque Deus quer formar um povo. De todas as tribos, as nações, Deus vai formar um povo. Deus não faz acepção de pessoas. Os judeus, eles eram exclusivistas. Eles não aceitavam o quê? Dividir a adoração a Deus com a outra comunidade, com a outra nação. Nós vamos ver que até mesmo o apóstolo Pedro, ele teve uma dificuldade em levar o evangelho a outras pessoas por causa do seu nacionalismo, por causa do seu exclusivismo. Porque Deus, quando dá ordem aos apóstolos, dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas,
Jesus manda fazer isso. Só que os primeiros apóstolos ali, eles ficam presos ali numa exclusividade somente ao seu povo, pregando para aqueles que eram judeus e para aqueles que eram prosélito. Quem era prosélito? Era os que se convertiam ao judaísmo. E Deus precisou revelar essa verdade para Pedro. Porque quando Cornélio, ele tem uma visão de Deus, porque ele era uma pessoa religiosa, só que religiosidade não salva ninguém, e Deus vai se revelar a Cornélio dizendo, é o seguinte, Cornélio, você vai até determinado local, até Jope, na casa de um homem chamado Simão, o curtidor, e ali tem uma pessoa que vai te esclarecer como é que você deve ser salvo, como é que você deve ser aceito. E Cornélio vai mandar algumas pessoas buscar Pedro. E quando essas pessoas chegam ali em Jope, Pedro, ele está tendo uma revelação de Deus. E Pedro, ele vê descendo vários animais, alguns animais puros e outros impuros, porque o judeu, ele tem essa dieta alimentar, que alguns tipos de alimento, eles têm uma restrição por causa de uma norma dietética relacionada lá no livro da lei. Então, os judeus, eles tinham que essa dieta alimentar, e ali aparecem alguns animais que para eles eram impuros. Vamos dizer que aparece ali descendo um porco ali, para os judeus não comem carne de porco, porque o porco para eles é um animal impuro. E a gente sabe que uma costelinha de porco, né, é uma coisa gostosa de se comer, né, aquela parte ali gordurosa que vai virar a gente fala o torresmo, né? Aquilo ali é algo bom, né? Alguns vão dizer que é muito colesterol, mas é algo gostoso de se comer. Então nós vamos ver que Pedro, quando ele começa a descer aqueles animais, ele fala, rapaz, desse tipo de coisa eu não como. E Deus fala para ele, mata e come. Ele, não, eu não como. Aí Deus fala, mata e come, porque o que eu tenho purificado, você pode comer. Então Deus está dizendo para Pedro que ele irá purificar aqueles que são considerados impuros. E no momento que Pedro tem essa revelação, vai chegar ali na sua casa aqueles homens, ou melhor, na casa que ele está, aqueles homens. E quando aqueles homens chegam até Pedro e convidam Pedro para ir até a casa de um gentil, Pedro entende que aquela verdade, daquela revelação, era Deus mostrando que Deus queria também salvar os gentios. E Pedro lá na frente vai dizer que Deus também escolheu os gentios para manifestar neles a sua graça, o seu favor, a sua salvação, que somos nós. Pedro entende essa verdade. Mas só que muitos judeus não entendem. E Pedro, Paulo, agora voltando para Paulo, porque Paulo está preso, quando Paulo vai em Jerusalém para levar uma oferta para os seus conterrâneos que estavam passando por uma situação difícil, Paulo, ele vai ser preso ali e acusado de ter levado alguns gentios para dentro do templo, embora o texto vai dizer que isso é mentira, mas Paulo, ele vai ser preso, meus irmãos, e acusado por causa do evangelho de Cristo. E Paulo está dizendo agora, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Então Paulo vai usar uma figura de linguagem aqui, porque Paulo, na verdade, ele está preso, é prisioneiro de Roma. Só que Paulo, ele vai usar dizendo, olha, Roma me prendeu, mas na verdade eu sou prisioneiro de Cristo. Por causa do evangelho é que eu estou preso. Então Paulo, ele vê a situação de uma maneira diferente. Embora os outros estão vendo ele preso, mas Paulo está dizendo que ele é prisioneiro do Senhor. Mesmo preso, nada vai impedir dele continuar fazendo uma obra. Porque é da prisão que Paulo vai ganhar, meus irmãos, para Cristo. Alguns soldados da guarda pretoriana vão se converter ao Rei do Universo, vão se converter ao Cristo Salvador. Algumas pessoas vão ser salvas ali por encontro com Paulo, ali naquela prisão domiciliar que ele tem ali quando ele está preso em Roma, por causa do Evangelho.
Então, Paulo está dizendo que circunstâncias contrárias não vai separá-lo de Cristo, porque prisioneiro é aquele que está preso. Ele está dizendo que ele está preso, mas está preso em Cristo, por causa do Evangelho. E nós vamos ver que a prisão de Paulo vai trazer muitos benefícios para a igreja. Por quê? Da sua primeira prisão, ele vai escrever essa carta aos Efésios. Vai escrever a segunda carta aos Filipenses. Vai escrever a terceira carta aos Colossenses. E ele na prisão vai ganhar uma pessoa para Jesus, que é chamado Onésimo, que vai escrever o que a quarta carta dessa primeira prisão que ele tem, ele vai escrever para Filemon, onde ele vai restituir o escravo fugitivo, para que Filemon o receba agora como irmão, não mais como escravo. Então a prisão, ela não é algo que vai impedir de Paulo de anunciar o Evangelho. Então Paulo vai usar uma figura de linguagem aqui, mostrando, meus irmãos, que ele é prisioneiro de Cristo e por isso ele não pode deixar de anunciar o Evangelho, de anunciar essa verdade. E ele vai continuar no versículo 2. Ou melhor, vamos continuar um pouquinho ainda no primeiro. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Os gentios. Então, por causa dos gentios. Paulo, lá em Atos Apóstolos, um capítulo de número 9, Paulo vai ter um encontro com Cristo. E quando ele tem um encontro com Cristo, ele vai ter uma revelação de Deus para a sua vida. E qual é a mensagem de Deus para Paulo, ali no capítulo 9? Vamos ler esse texto aqui, capítulo 9, versículo de número 15. Olha só o que Deus vai falar para Ananias a respeito de Paulo. Disse-lhe, porém, o Senhor, é Deus que está dizendo, no caso Jesus, que está dizendo para Ananias, vai, para que Ananias vai orar para Paulo, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então, Paulo, meus irmãos, ele é escolhido por Deus para levar o quê? O Evangelho aos gentios. E Paulo está dizendo que por causa do Evangelho, ele é prisioneiro de Cristo para levar essa mensagem aos gentios. Não só aos judeus, mas aos gentios, que são aqueles que não faziam parte da aliança abraâmica, não eram descendentes de Abraão. E ele continua dizendo, versículo 2 agora, se é que tendes ouvido a dispensação da graça, que para mim, que para convosco me foi dada. Então, Paulo está dizendo que ele foi o quê? Aquele que foi chamado por Deus para ser mordomo, porque essa palavra aqui, dispensação aqui, nós vamos entender que dispensação, essa palavra no português, ela vai referir a um determinado tempo. Mas aqui, essa palavra aqui, ela ficou mal interpretada, porque ela é oikonomos, significa o quê? Mordomo. Paulo, ele é um administrador dos bens de Cristo. E quais são alguns desses bens? Significa a salvação, para que gentios possam serem salvos, possam encontrarem com Cristo e possam ali fazer parte agora de uma nova humanidade, de um novo povo, que nós chamamos de igreja, que vai morar no céu. Então, Paulo, ele é o mordomo, ele é o administrador da graça, desse favor de Deus que é manifestado a todos os homens. E como me foi esse mistério manifestado? Pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando leste podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, mas como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Que Paulo está dizendo? Nós vamos ver que a revelação bíblica, ela é gradativa, ela é gradual. Aos poucos, Deus vai se revelando. E Paulo chama isso de mistério. Alguns mistérios na Bíblia, que esse segredo está oculto em Deus, nós não sabemos explicar. Alguns mistérios já foi revelado. Apocalipse é um livro de revelação.
Deus desvenda o quê? O futuro. Sabemos o que vai acontecer no futuro, porque o futuro é algo que é mistério para alguns, mas para a igreja não é mais mistério, porque para a igreja é um futuro glorioso o que está nos aguardando. É um futuro grandioso o que será, o que está reservado para nós. A ressurreição, como se dará? Humanamente falando, nós não entendemos. E Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, dizendo, eis que eu digo um mistério. Olha só, nem todos dormiremos, mas os que estiverem mortos, Paulo fala que vão ressuscitar. E os que estiverem vivos serão transformados. E nós seremos arrebatados. Então isso é um mistério. Aqueles que morreram num desastre, num incêndio, todo o seu corpo foi queimado ali e virou cinza. Mas pelo poder de Deus, se morrer em Cristo, vai ressuscitar. Agora em um corpo glorioso, para reinar com Ele eternamente. É o mistério. Como se dará? Não sabemos, mas sabemos que o poder de Deus se revelará, trazendo novamente, meus irmãos, a restauração do tabernáculo caído, no caso o corpo físico, e um corpo espiritual. Ele chama isso de mistério. Por quê? Não há como se explicar. Então, o plano da salvação vai trazer alguns mistérios, embora o mistério que nós estamos falando aqui é a igreja, mas nós temos um mistério sobre Cristo. Porque lá em Gênesis, já anunciado, em Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Mas como se dará isso? Que mulher não tem semente? Nós sabemos que a semente é do homem. Eu creio que isso deve ter causado, vamos dizer assim, uma busca por alguns filósofos da época, por alguns pensadores, mas como se dará isso? Mas em João nós vamos entender que o Verbo se fez carne. E ele veio e encarnou ali no útero de Maria. E veio a se revelar aos homens. Então é o mistério da encarnação. Jesus se faz carne. E ele é gerado ali pelo Espírito Santo no ventre de Maria e se revela à humanidade como o Filho do homem que veio trazer a salvação a todos os homens. E as pessoas ficam em alguns questionamentos. Não, mas se ele encarnou, será que tinha umbigo? Será que tinha... não sabemos se tinha umbigo, se não tinha. Como é que se deu? Sabemos que isso foi manifestação do Espírito Santo. Sabemos que Jesus se fez carne. Embora fosse o homem, ele não deixou de ser Deus. Era duas naturezas em uma só pessoa. Jesus Cristo era o Filho do homem, mas ele também era o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. Embora ele não usou as suas prerrogativas divinas diante do seu ministério humano. Jesus venceu, meus irmãos, a força do pecado, a força da lei, como um homem, não usando as suas prerrogativas divinas. Venceu como um homem, usando o auxílio e ajuda do Espírito Santo. Mostrando que nós também podemos vencer, com a ajuda com o Espírito Santo. Assim como ele venceu, nós também podemos ser vencedores, se deixarmos que o Espírito Santo domine todo o nosso ser, opere em toda a nossa natureza. Aí nós seremos cristãos vitoriosos, vencendo e alcançando vitória diante da nossa caminhada. Por isso que em tudo nós somos dependentes de Jesus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, se nós estamos em Cristo, a vida que há nele se manifesta em nós. E nós conseguimos a vitória. Então, Paulo está dizendo que esse mistério, ele não foi revelado no Antigo Testamento. Nós não encontramos. Encontramos algumas passagens dando ênfase a essa verdade, de que algo aconteceria. Só que os profetas da antiga aliança, eles não sabiam como se daria isso.
como que isso haveria de acontecer. Então era um segredo, que embora vai ter algumas passagens apontando para que isso aconteça, mas ninguém sabia como. Mas Paulo mostra que esse mistério se revelou através de Cristo Jesus. É o mistério de Deus. O plano da salvação, ele se manifesta. Aonde o seu favor é manifestado a todos os homens, criando uma humanidade, que nós chamamos de igreja, um só povo. Por que igreja? Hoje, parece que a igreja, ela está dividida. Não, a igreja, tem a igreja visível, que nós dissemos que são várias denominações, a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, a Metodista, a Batista e muitas outras. Mas a invisível são aqueles que verdadeiramente são verdadeiros adoradores, esse somente Deus conhece. Então a igreja visível, e dentro da igreja visível há a universal Assembleia dos Santos, daqueles que são cidadãos do céu, daqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Então a multiforme graça de Deus é manifestada em várias facetas, nessas variedades de denominação. Mas dentro dessa variedade de denominação, há uma humanidade, que são os filhos de Deus. Então eles não compreendem. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 12. Vai falar a respeito disso, dessa humanidade em Deus. Gênesis 12, vamos ler do 1 ao 3, para que possamos entender, ou melhor, 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abrão, quem está dizendo é Deus, sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora vem uma promessa: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como que todas as famílias da terra serão benditas em Abraão? Então nós sabemos que Lucas, quando ele traça a genealogia de Jesus, ele traz até de Adão. Adão gerou Sete, vai ter aquela genealogia, vai passar por Abraão. De Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, de Jacó vem os 12 patriarcas, mas os 12 patriarcas de Judá virá o quê? O Messias, porque de Judá vai ter a descendência de Jessé, que vem Davi, de Davi vai chegar até Jesus. Então Jesus é filho de Abraão, dentro da árvore genealógica. Então nós vamos saber que dessa descendência haveria de abençoar todas as famílias. Toda a humanidade seria abençoada. Como se daria essa bênção? Essa bênção, Paulo está dizendo agora, que ela se dá através da igreja. A igreja é a enviada de Deus para revelar essa verdade à humanidade, para que a humanidade possa ser salva. Fazendo parte o quê? Desse grupo, chamado de igreja, que há de morar no céu. Olha só os privilégios para que agora é revelada, através dessa revelação. Esse mistério é revelado. Foi revelado pelo Espírito Santo aos seus santos profetas. Versículo 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então, nós somos participantes de todas as bênçãos relacionadas ao povo judeu no Antigo Testamento, elas agora,
nas bênçãos espirituais, vamos compreender bem essa verdade, relacionada às bênçãos espirituais, é agora repassada a todos aqueles que aceitam a Cristo Jesus. Então nós somos herdeiros dessas bênçãos, dessas promessas, que foram dadas, o quê? Aos santos da antiga aliança. Todas as promessas espirituais. Por que promessas espirituais? Porque algumas promessas estão relacionadas a pessoas e algumas promessas relacionadas à nação. Deus diz para a nação de Israel, né, que daria a eles o quê? A uma terra que emana leite e mel. Nós sabemos que é a terra que está ali no Oriente Médio. Então, essa promessa é para os judeus, porque a promessa para a igreja é a promessa da qual Abraão peregrinou nela, porque ele esperava receber da parte de Deus o quê? Uma cidade, cujos alicerces, o fundamento, foram feitos pelo próprio Deus. Então Abraão está falando de uma cidade celestial, que está reservada a todos aqueles que creem em Deus. Então há uma promessa. E o escritor aos Hebreus diz que ele peregrinou nessas promessas. Morreu não herdendo o quê? A terra ali. Porque só vai alcançar a terra os seus descendentes lá na frente. Lá no livro de Josué nós vamos encontrar que o povo vai tomar posse da terra. Não de toda ela, mas de uma porção da terra que ali está. A extensão da terra, o povo judeu só vai alcançar ali, meus irmãos, durante o milênio, onde Cristo, ele descerá com a sua igreja e reinará por 1000 anos aqui sobre a face da terra. Versículo 7. Do qual fui ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar o evangelho entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. Então Paulo foi escolhido desde o ventre da sua mãe para ser um representante de Cristo a todas as outras nações. De que Deus veio salvar a humanidade, veio trazer a reconciliação através da cruz. E Paulo diz aqui, meus irmãos, eu sou o menor. Nós vamos ver a humildade de Paulo. Diante das revelações que ele teve, das 21 cartas inspiradas pelo Espírito Santo, Paulo escreveu 13. Paulo, dentro do texto bíblico, né, tem a história, mas dentro do texto bíblico ninguém fundou mais igreja do que Paulo. Paulo foi um homem grandemente usado nas mãos de Deus. E Paulo diz aqui, eu sou o menor. Paulo se considerava o menor. Aquele que havia nascido fora do tempo. Mas nós sabemos que Deus escolheu Paulo para essa grande obra. De trazer essa revelação aos gentios. Essa revelação, essa verdade que chegou até nós. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia para nos dar esperança de uma vida eterna nos céus com Ele. Então essa verdade, essa revelação, ela foi anunciada pelos apóstolos, da qual Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Da circuncisão, eram aqueles que não eram descendentes diretos de Abraão, mas que agora estavam sendo enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Nós somos enxertados. Nós não tínhamos direito. Mas Israel, como rejeitou a Cristo, foi cortado os ramos e jogado fora. E nós somos enxertados ali na videira verdadeira que é Cristo. E fazemos parte agora deste povo escolhido por Deus para morar no céu. Paulo continua dizendo, as riquezas incompreensíveis de Cristo, as riquezas insondáveis. Então nós vamos ver, meus irmãos, muitos são as riquezas de Deus para nossas vidas. Principalmente relacionada às suas promessas. Nós éramos merecedores de morte. O salário do pecado é a morte. Mas Deus manifesta o quê?
a sua misericórdia, o seu amor e o seu favor para conosco, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. Oh, quão insondáveis são as riquezas, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Deus, Ele é justo, Ele é santo, Ele é amoroso. Deus nos ama, quer nos salvar. Deus quer nos trazer para próximo dEle. Essas riquezas insondáveis, ela não é compreendida pelo homem natural. O homem natural não consegue compreender a imensidão dessas bênçãos espirituais que é em Cristo Jesus. Deus nos elegeu em Cristo para sermos seu filho, para sermos seus filhos. Fomos comprados com preço de sangue ali na cruz do Calvário. Fomos regenerados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio e operou em nós o que? Uma nova vida. Nós nos tornamos uma nova criatura, que agora andamos segundo a vontade de Deus. Há riquezas insondáveis das bênçãos de Deus para nossas vidas. E olha só, Paulo diz, versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos passados esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Então nós vamos ver que essa verdade que esteve oculta, ela é revelada agora aos homens. E Paulo, ele vai dizer que ele foi escolhido para ser o portador dessa grande revelação, desse mistério que estava oculto. E a igreja é chamada, olha só, a dar continuidade a essa obra, a essa verdade, a esse mistério. Então, não cessou em Paulo esse mistério. Esse mistério ainda continua sendo dado a todos aqueles que são chamados por Cristo, para que venha revelar a outros homens, para que outros homens possam serem salvos, para que outros homens possam deixarem o seu caminho torto, possam deixarem o pecado e venham se aproximar de Deus. Verdade essa, quando foi revelada, os anjos desejaram atentar para isso. Olha só, para esse privilégio. Então, essa verdade, ela estava oculta até dos anjos, mas foi dado essa revelação a Paulo. E Paulo agora revela essa verdade. E quando Paulo revela essa verdade, Pedro vai dizer em uma das suas cartas, dizendo, até os anjos atentam e queriam participar desse evangelho, de anunciar o evangelho aos homens. Mas Deus traz que não. Esse privilégio eu vou dar à minha igreja. O privilégio de anunciar aos homens a reconciliação dos homens com Deus através da cruz. Então, eu e você, foi dado a nós esse privilégio de desvendar esse mistério aos homens, dizendo que a salvação ela é oferecida a todos, porque Deus é misericordioso e quer estender a sua graça a todos aqueles que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É dado a mim e você essa missão de nós anunciarmos, segundo o eterno propósito que fez em Cristo nosso Senhor. Qual é esse eterno propósito? Nós precisamos entender, meus irmãos, porque a salvação, ela não é manifestada ali quando Adão cai. Não é isso. Muitas vezes, as pessoas ali na sua exposição, as pessoas vão dizer, não, quando Adão pecou, Deus tinha um plano B. Não, Deus nunca teve um plano B. Deus sempre teve um plano A para salvar o homem. Nós vamos entender que Deus, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas.
e dentro da sua onisciência, existe um termo chamado presciência. Deus, ele conhece todas as coisas e ele conhece todos os eventos. Vamos ler Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 8. Apocalipse 13, versículo de número 8. Olha só. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Efésios capítulo 1, na carta que nós estamos lendo. Olha só o que diz a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo de número 4. Vamos ler o 3 e o 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então nós vamos ver que Deus, na sua onisciência, Deus sabia que o homem havia de pecar. Mesmo assim, antes de Deus fazer o homem foi um ser que foi amado por Deus antes de ser formado. Não é assim na nossa vida cotidiana? Né? Quando minha esposa disse que estava grávida, ali nos seus primeiros meses, né, a barriga nem havia crescendo, mas aquele ser que ali seria gerado era alguém que já era amado, era alguém que já era desejado, era alguém que já era alvo de cuidados. Então, antes de Deus fazer o homem, se reuniu o conselho divino ali, porque o homem foi criado segundo o conselho divino. Quando reuniu o Pai, o Filho e o Espírito Santo para criar todas as coisas, eles, na sua onisciência, já sabiam que o homem haveria de errar. E ali, Deus já proveu a salvação. Deus disse: eu vou prover um meio de salvar o homem que nós vamos criar. E Jesus se colocou como o autor da salvação. Falou: Pai, eu irei e darei a minha vida para que a humanidade seja salva. E o Espírito Santo se revela e fala ali: eu operarei nesse homem a regeneração, fazendo deles uma nova criatura, para que venha refletir a sua imagem e semelhança na sua totalidade da qual eles serão criados. Então o Pai, ele proveu, planeja a salvação. E Jesus, antes de criar o homem, Jesus disse: olha, eu irei morrer pela humanidade. Apocalipse 13, 8. Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar todas as coisas, o plano da salvação, ele já estava estabelecido para que toda a humanidade, ela se tornasse uma unidade que pudesse adorar a Deus em espírito e em verdade e pudesse alcançar a eternidade. Então, Jesus já havia projetado. Já havia um projeto de Deus. Deus já sabia que o homem ia cair. E Deus já havia provido um meio de salvação, na qual Cristo haveria de manifestar, trazendo a redenção a toda a humanidade. Então não foi criado um plano B, ali quando Adão pecou, porque o plano já havia estabelecido, porque nada, olha, escute bem, nada pega Deus de surpresa, porque Deus sabe todas as coisas. Deus controla todos os eventos. Deus é o regente do universo.
Tudo vai ser projetado, vai se cumprir conforme a sua regência. Nada sai fora dos seus planos, porque somente Ele é o único que é todo poderoso para realizar todos os eventos. Deus aparece para Daniel e diz para Daniel: Daniel, é assim que vai se desvendar os próximos reinos. Depois da Babilônia vai vir os medos persas. Só que uma parte desse reino vai ser maior do que a outra. Os persas sobrepõem os medos. Depois dos medos vão se levantar o quê? A Grécia. Depois da Grécia vai vir os romanos. Depois dos romanos ainda um outro reino vai se levantar lá na frente, que é a parte dos pés, que é o reino do anticristo que vai ser manifestado. Mas quando o reino do anticristo ser manifestado, a pedra, que é Cristo, ela vai vir do céu e ela vai esmagar os reinos da terra, aonde vai ser estabelecido o milênio. E depois do milênio haverá uma eternidade com Deus. Então Deus já prevê a história. Nós estamos estudando aqui, meus irmãos, na festa da palavra, aqui na terça-feira, o livro de Apocalipse, onde o nosso pastor está detalhando versículo por versículo. Por que está detalhando? Porque Deus já escreveu a história. Todos esses eventos não vão fugir daquilo que está escrito. Deus já disse, depois do arrebatamento da igreja, vai acontecer alguns flagelos, algumas calamidades, vai ser aberto que os 7 selos, depois dos 7 selos, vai ser derramado, meus irmãos, as 7 taças, vai acontecer as 7 trombetas. Esses eventos, eles já estão escritos por Deus. Já está revelado. Embora o livro do Apocalipse, né, algumas, até mesmo dentro da nossa igreja, algumas passagens que há algumas diferenças, mas isso não impede ninguém de ser salvo. Se o arrebatamento, alguns dizem que vai ser antes, tem um grupo que diz que vai ser no meio, tem outros que dizem que a igreja... Irmãos, o importante é estar em Cristo Jesus. Estamos em Cristo. Porque se nós estamos em Cristo, nós vamos alcançar a salvação. E Paulo continua. Versículo de número 12 e o versículo de número 13, para que possamos terminar o nosso ensino dominical aqui nesta manhã. Olha só. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, a nossa comunhão com Cristo, meus irmãos, nos garante o acesso à presença do Pai. Antes, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele poderia entrar no Santo dos Santos, trazendo sangue ali de animais que eram mortos ali no altar de bronze. Mas Cristo, na sua morte, Cristo, ele rasga o véu do templo, ele quebra a barreira de separação. Ele é o sumo sacerdote das nossas almas. Agora eu e você, nós temos livre acesso ao trono da graça. E nós temos que chegar com confiança. É o que vai nos dizer Paulo aqui, e também ao escritor aos Hebreus, dizendo que devemos chegar com confiança ao trono da graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Então nós temos livre acesso ao trono da graça. E Paulo vai terminar a carta dizendo: olha, vocês não desfaleçam por causa das minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então Paulo está dizendo: não desfaleceis por causa das tribulações. O reino, a obra de Deus não para. É por isso que nós usamos essa expressão aqui, vinda do coração de Deus ao coração do nosso pastor, nós usamos aqui: a DTL não para. A DTL avante. A DTL, lugar de gente feliz. Porque as tribulações, as lutas dessa vida não nos impedirá de adentrarmos um dia no reino celestial preparado para todos aqueles que amam a Deus. Há uma eternidade a ser vivida. Há um reino preparado para aqueles que são fiéis.
Então nada poderá nos separar do amor de Cristo, se nós continuarmos enxertados nele. Porque a salvação é dada de graça. Só que a graça é dada de graça. Só que a graça, ela pode ser resistida. Ou ela pode ser tomada em vão. Então não resiste, não tome a graça de Deus em vão. Mas se sustém nela. Segura na graça que há em Cristo Jesus, para que você e toda a sua casa possa continuar firme e constante, sempre abundante, mesmo diante das muitas tribulações. Porque é uma recompensa para mim e para você. Então o nosso autor, ele termina aqui na nossa, agora a conclusão da nossa lição, né? Esse ministério, ele foi revelado. A igreja não é um acidente durante a história, não. A igreja é um projeto de Deus feito antes da fundação do mundo. E agora nós temos essa missão de anunciar esse evangelho a todos os homens. Nós vamos terminar, quero chamar aqui o diácono, o irmão Sérgio, ele vai estar fazendo essa oração, e logo após essa oração, nós estaremos dando a bênção apostólica, só avisando aos nossos irmãos que aqui estão, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, o nosso culto aqui na igreja sede começa às 18 horas. Então, a partir de hoje, nós estaremos somente com um culto. Antes nós tínhamos das 17 e às 19h30, mas agora um culto só às 18. Então, às 18 horas, permitindo Deus, nós estaremos aqui adorando aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Então, se você não puder vir, não deixe de acompanhar as transmissões, elas continuarão ainda online. Então, não podendo vir, acompanhe em casa, mas é bom estar na casa do Senhor, meus amados. Venha adorar a Deus. A DTL, lugar de adoração. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Vamos orar então? Soberano e amado Deus, mais uma vez somos agradecidos a Ti, Senhor, pela Tua boa palavra, Papai querido, pelo ensinamento, Senhor, que foi nos proposto nesta manhã tão maravilhosa, Pai, neste domingo abençoado que é o dia do Senhor. Pai, pedimos a Ti, continua abençoando o nosso pastor, Papai querido José Torres, Pai, que o Senhor possa continuar derramando, Papai querido, Tua graça, sabedoria, Senhor, para que Ele possa continuar nos instruindo na Tua santa palavra, Senhor. Pai querido, amado Deus, abençoa o Teu povo, leva os pastores a casa, Senhor, na paz e segurança, e que mais à noite possamos estar juntos para adorar o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja hoje e sempre, com todos aqueles que amam, temem e guardam a palavra do Senhor, e todos dizem, amém. Vá em paz e que Deus te dê um domingo de bênçãos e vitórias para a sua vida e para a sua família.